Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo. Bom dia, eu tudo sou bom? o HB e hoje a gente vai continuar Olá, aquela HB. obra do moleque que sofria bullying, mas agora vai enfiar a porrada em todo mundo. Então, Continuação! Entendi. Então vamos fazer assim. Se quer, amanhã, a parte 2, por favor, 20 likes e 5 comentários. Já é isso que eu peço. 20 likes, 5 comentários e bora lá. do like, não se esqueçam de se inscrever e de comentar. Óbvio. E vamos nessa. A nossa história começa com um carro fazendo uma viagem. Dentro dele tem alguém jogando um jogo de porradaria muito insano. Bom, E vemos que, na verdade, gosto. é uma família, um pai, uma mãe e o seu filho. O pai fala, Jil-Soo, solta esse telefone. Mas o filho nem responde, ele tem um olhar morto. A mãe de Jil-Soo fala, que seu isso? pai tá falando com você. Você deveria pelo menos responder ele. E o pai o encara pelo vidro do carro. Mas o filho continua nem dando bola. Dentro da cabeça dele, ele pensa que talvez o pai dele se arrependa. Talvez ele se arrependa de ter um filho tão fraco e patético como Caralho, ele. Enquanto que isso, isso? vemos cenas dele Aí sendo tudo é força, bullyingado irmão. na escola. A mãe acaba dizendo que se outras crianças acabarem fazendo bullying com ele na escola, ele deveria só sair dela. Ela diz que quer que ele tenha uma Ah, só se garante na porrada quem não é rico. vida confortável, mais confortável Se tu for rico, ninguém tá porrada. Já viste algum rico receber porrada? Não possível. existe. Mas ele pensa que ela é uma mentirosa, porque ela foi a primeira a pedir pra se mudar depois que ele começou a sofrer bullying na escola. Enquanto isso também, ele Entendi. acaba perdendo no seu jogo e pensa que ele só deveria desviver a si mesmo. Ele vai se aproximando Que isso, da nova irmão? escola Vai com e calma. pensa que ele só quer Pô, sair bullying é foda. É complicado. correndo dali. Qualquer coisa poderia salvar ele agora. Um terremoto, uma invasão da Coreia do Norte. Quando ele entra na sala, Que ele isso? se apresenta como Lee Jil-Soo. Ele fala que vem da capital da Coreia do Sul e que nunca esteve por essas bandas na vida. E fala que é um prazer conhecer todos eles, mesmo pensando que Opa! ele queria que o tempo parasse nesse momento e que nada ruim acontecesse com ele. Mas de repente, ele ouve palmas. Ele se espanta e olha pra classe e vê que todo mundo tá batendo palmas e falando: Uau, todo mundo ia bullyingar uma pessoa que nós não conhecemos, meu Deus, ia acontecer tanto isso, meu Deus. Eu só disse, opa, vamos conhecer. Aí, depois eu conheci a pessoa e que as pessoas vão fazer bullying, então não vão fazer bullying. Mas não vai ser uma pessoa que não conhece, vou fazer bullying com esse cara aí. Não vai acontecer isso, né? pra gente te conhecer, cara, que isso, que legal. Todos os garotos da sala Se vires que o cara é doido, opa, vamos conversar pra ver se ela é doido. Se não for doido, aí vemos que vamos fazer bullying, vamos fazermos. É assim que faziam comigo. Eles primeiro conversavam comigo, tentavam entender se eu era burro, eu percebiam que eu era burro e depois faziam bullying. Era assim que funcionava, pelo menos comigo. estão rindo e falando, nossa, finalmente tem alguém de Seul na nossa classe, hein? A atmosfera é completamente diferente. E um Oxi. cara bate no braço dele e fala, para de ser patriota. Obviamente, Jil-Soo fica completamente espantado com isso. E um tempo se passa. No fim de uma das aulas, um cara bem grandão, bombado, se aproxima dele falando, e aí, garoto novo? Ele vê os dois garotos olhando pra ele de Ok. cima, assim. E obviamente ele fica espantado, porque ele se lembra do que acontecia com ele antes. Mas quando o cara pega no ombro dele, ele só pergunta se ele não tá acostumado com as coisas por aqui ainda. E que eles podiam ir na loja de conveniência ali do lado. E ele aproveitaria pra mostrar um pouco da escola também. Nisso, o Jil-Soo de novo fica muito confuso, porque ele não tá acostumado a ser tratado assim. Na loja de conveniência, Entendi. ele pensa que é a primeira vez que ele tá indo numa conveniência com alguém como se fosse um amigo. De repente, o cara começa a zoar com o amigo dele e pergunta, o que você acha da sobrancelha desse cara aqui? Você acha que é motivo suficiente pra namorada ter terminado com ele? E o Jil-Soo meio sem isso? graça Com a fala, eu sobrancelha? acho que tem seu charme. E dentro da cabeça dele ele tá pensando, nossa, eu não esperava esse tipo de pergunta. Ele pensa consigo mesmo sobre que tipo de bizarro. escola é essa. Todo mundo parece feliz por aqui. E ele pensa, Meu Deus, eu conhecendo a felicidade. Oh my god, existe felicidade? Oh my god, como assim? As pessoas estão se divertindo. que também pode ser feliz por aqui. Sem querer, ele acaba esbarrando no ombro de alguém com suco deu de bosta. uva e acaba sujando a blusa dessa pessoa. Como sempre, desesperado com esse tipo de coisa, ele fala que pode oferecer dinheiro pra limpar a roupa, mas o cara só fala que tá tudo bem. Que é isso, pô? Pede desculpa, mas dinheiro, vai oferecer dinheiro, pô, é complicado. E o cara ainda olha pra trás e agradece pela oferta. O Jil-Soo continua olhando, pensando que o cara foi gentil com ele. E ele sorri, pensando que talvez ele tenha uma vida normal nessa escola. Não sei não. Mais tarde, no fim da aula, enquanto ele arruma sua mochila, ele pensa que a vibe... Porque se fosse feliz, por que estaríamos assistindo isso? Por que está no título dizendo garoto foi humilhado, começou a treinar para as lutas? Onde é que está a parte da humilhação? Será que vai ser humilhado? A humilhação foi na vida passada? Vai ter flashback? Mas vai lutar para quê então? dessa escola que é completamente diferente da escola antiga dele. Todo mundo é legal e gentil e parece que ele se preocupou à toa. E ele pensa que tá feliz por ter se mudado. E de repente, aquele mesmo cara que convidou ele pra loja de conveniência pergunta se ele tem planos pra hoje à noite. O Jil-Soo fala que não. Vai dar bosta. E o cara pergunta se ele quer ir a algum lugar com ele. O Jil-Soo fala que não e o cara diz que tem que mostrar um lugar pra ele. E ele acaba aceitando. Como assim mostrar? Como já é noite, eles acabam caminhando por uma rua muito deserta e escura. E o Jil-Soo pensa que eles já estão andando por
Tem de ver as costas e vai embora, é Por um isso. bom tempo e não faz ideia de onde ele tá indo. Ele pergunta pro Duil o que eles estão indo fazer, porque eles estão dando muito tempo. E o Duil responde, eu quero te mostrar um lugar. Todo mundo que é novo na escola tem que ir lá. E o Jisoo pensa, como assim tem que ir lá? E parando pra pensar, a gente tá ficando cada vez mais longe da cidade. O Duil de repente para e pergunta, você já teve alguma experiência com boxing ou algo do tipo? A Jisoo pergunta, boxing? Não, na verdade não. Aí o Duil dá uma risadinha e fala, então você vai precisar de bagos pra estar nesse lugar. Não é brincadeira. Vai tomar. Acabou. A gente realmente falou bagos. Aí ele fala, deixa pra lá, vamos rápido. Eu falo bancos? Em coreano, E caralho. a gente já tá quase lá. E o Jisoo olha pro braço dele e percebe que não tinha visto isso antes. Ele tem várias cicatrizes no braço dele. E ele lembra novamente do que faziam com ele na antiga escola. E dos Caralho, usavam faca? Que é isso? Que tipo de bullying é bulinadores. esse? Ele começa a ficar muito nervoso no meio da rua. E começa a dar uma desculpinha, falando que ele tem que ir, que ele pode ir no outro dia. Mas o Duil coloca a mão no ombro dele e fala, a gente já tá quase lá. Só vem dar uma olhadinha se você tá realmente ocupado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Coitado. E o Jisoo pensa que ele se deixou ser levado por esse cara. Ele pensa que foi tudo uma mentira. Toda gentileza, todos os sorrisos. E já se defendendo, ele pensa que vai ser bulinado de novo. Mas quando os portões se abrem, ele vê duas pessoas trocando porrada freneticamente. E em volta tem vários outros garotos da mesma escola comemorando como se fosse uma torcida organizada. De repente, um dos garotos é derrubado por um chute no rosto. E enquanto os outros garotos falavam, ei, eu sou o próximo, eu sou o próximo. O Jisoo só conseguia pensar, tipo, que é isso? O Duil fala, você deve estar chocado com ele. Bizarro. Isso, né? E ele fala que essa é a arena de luta da escola. E é um grande privilégio que só os alunos dessa escola são permitidos a estar aqui. Enquanto ele fala isso, os lutadores se respeitam. Um deles fala, você tá ficando realmente mais forte. E o outro fala, tô pegando pesado. E o Jisoo pensa, como assim arena de luta? De repente chega um cara grandão e pergunta, e aí criança? Quem é esse aí que tá do teu lado, Duil? Jang Chung, ele é o presidente da escola Six Gates. Eu não vou dizer nada, mas tem certas semelhanças com o personagem aí, cabelo ruivo, pai do Baki. O Duil fala, é o novo transferido da minha sala. Tem semelhanças, obviamente não tem uma cara, uma feição do psicopata. E Jisoo pensa, nossa, esse cara aqui realmente parece muito assustador. E aquele cara de antes das sobrancelhas, ele olha pro Duil e fala, tava esperando por você estar aqui, eu vou cobrar você ter zoado minha sobrancelha. E o Duil já vai correndo e fala, tô indo aí. E de repente o cara grandão vai se apresentando pro Jisoo, falando que ele é o presidente do conselho estudantil do Six Gates. E ele fala, bem-vindo à nossa escola. E enquanto isso, o Jisoo tá pensando, meu Deus, esse cara é enorme. Enquanto isso, tá rolando briga lá atrás e o povo tá torcendo. O Duil e o sobrancelhudo estão lá trocando porrada. E o Jisoo pensa, por que eles estão lutando? Eu pensei que eles eram amigos. E o Jang do lado dele grita, até que os calouros desse ano não são ruins não, hein? E o Jang vira pro Jisoo e fala, essa aqui é a verdadeira faceta da nossa escola. E o Jang continua explicando, eu não sei se você notou, mas ninguém faz bullying na nossa escola. Mas mesmo sem bullying, a gente tem violência. A gente só confia na arena. E o Jang, com aquele olhar de almighty dele, ele fala, você já deve ter passado por muita merda na tua escola antiga, né? Vem desestressar aqui. Uma escola onde todo mundo é igual na violência. Enquanto isso, o Jisoo tá abismado. Esse lugar se chama Six Gates Fighting Arena. E esse lugar é a arena da Six Gates. E o Jisoo continua admirado com aquilo tudo, perguntando, como assim todo mundo é igual na violência? O Jang chega bem pertinho do Jisoo e fala, eu não gosto de... realmente isso não faz muito sentido. Se tem uma pessoa que tá a treinar para ser campeão mundial de boxe e outra pessoa que acabou de entrar na escola que é um nerd, não vai dar uma boa luta, não. Nada complexo, então eu vou te explicar e você não pede pra repetir, não. Regra número 1, somente estudantes da Six Gates podem entrar aqui. A entrada não é permitida pra quem se graduou, pra quem desistiu ou pra quem foi expulso. Regra número 2, todas as lutas vão ser mano a mano sem armas. Uma terceira pessoa não é permitida. Não é pra uma Glock dar um tiro aí, não dá, né? Regra número 3, um estudante do conselho vai julgar as lutas. E também são eles que decidem o fim da luta. De repente, aquele cara que o Jisoo esbarrou mais cedo fala, ei, você tá por aqui também, criança? E ele pensa que foi o mesmo cara que ele sujou de suco. E ele já começa tirando a gravata e falando, vamos lá que eu vou te fazer pagar pela roupa. E aí o Jang fala, caraca, já tem um oponente, vai lá, vai aprender. E o Jisoo, tipo, como assim, cara? E ele fica a quarta regra, que qualquer tipo de violência tá banida fora da arena. E que qualquer tipo de ressentimento que você tiver, você vai resolver na arena. E ele fala, pô, não tem nenhuma regra que obriga a lutar. E depois não pode ter violência fora da arena, então... é só ir à arena assistir e nunca participar de uma luta. Legal! Só que essa é a regra mais importante. E fala pra ele não ficar assustado e só se divertir. Ele sobe em cima do ringue e pensa, como assim eu vou gostar de uma luta? Minha rotina diária era só ser espancado. Enquanto o juiz está preparando... agora tem a possibilidade de fazer o contrário. Não vai acontecer? Não vai acontecer, mas tem a possibilidade. A luta. O Jisoo pensa, ainda mais contra esse cara aí que é todo bombado. E com os pulsos ele pensa, com os meus 3 anos de experiência... Mas pode todo tipo de luta. Pode mandar uma capoeira, pode mandar um sumô de repente. Sumô
não dá porque as regras de sumo para desclassificação, mas pode usar as técnicas do sumo, mesmo que não seja as regras para desclassificação do sumo. Uma vítima de bullying, a luta começa e ele pensa, meus sentidos estão falando pra eu sair correndo daqui. A luta a imagem da capa, né? É a imagem da capa. começa e o pessoal já tá todo torcendo. Um cara da torcida fala assim, nossa, esse cara é realmente muito azarado pra cair logo contra o Kang no primeiro dia. O cara pensa, o Kang é forte. Como assim? Esse cara é famoso? Eu acho que ele tá no primeiro ano, não? E ele pensa que o cara é irmão de um cara muito foda e que ele veio pra escola esse ano. O que tem a ver ser irmão? O meu irmão é foda, eu não sou. O que tem a ver uma coisa com a outra? Fala assim, qual é, novato? Você não vai vir, não? Eu tava pensando em te dar uma colher de chá, porque é seu primeiro dia. E o Jisoo pensa, meu Deus, eu tô muito assustado, meu corpo nem se mexe. Como que eu entrei numa luta assim do nada? E o cara fala, se você não vai vir, eu vou até você. Irmão. E ele dá um corridão na direção do Jisoo. Ou tentar lutar contra, que obviamente qualquer pessoa ia tentar lutar, né? Quando perdesse, ok, perdi. É isso, foi uma boa luta, amigão. Obrigado, até nunca. Na mente dele, ele só... Eu vou ficar aqui nos bastidores assistindo e é isso. Oxi, o que aconteceu? Oi, YouTube? Consegue ficar cada vez mais desesperado. Mas de repente tem um baque muito alto que deixa todo mundo abismado. Né? Mas na verdade o Jisoo só vomitou em cima do Kang mesmo. E todo mundo fica falando... Caralho! O cara fez o impossível. Eu dei 2 opções e o cara fez a terceira. Pausa. O cara vomitou aqui, cara. Pelo amor de Deus, vomitar em cima do cara. E o Jisoo pensa consigo mesmo. Técnica suprema. Nunca vi ninguém bater em ti depois de vomitares, né? Eu nunca vi. Nunca vi alguém vomitar em cima da outra pessoa. Nunca vi também. Mas enfim, não interessa. É técnica suprema, como fácil. Assim, um cara assim que só foi bullyingado a vida inteira, pode fazer isso. Nisso, no outro dia da escola, já tava comentando, caraca, o dia ontem na arena foi insano, hein? Você deveria ter visto. Ele falou, o aluno transferiu e vomitou no cara, mano. Enquanto isso, o Jisoo tava sentado no banheiro pensando, nossa, eu tô muito ferrado. Eu pensava que isso aqui era... Ninguém vai bater em ti, irmão. A regra é essa, não tem bullying na escola. Não tem bullying. Uma escola normal, mas como assim? Arena de luta. E ele lembra do diretor falando, não se assuste, só se divirta. E ele pensa, o Jisoo pensa, nossa, não precisas lutar pra te divertir, é só assistir. É isso de se divertir, eu não vou... Ou talvez nem vai na arena, é só não ir. E nem dar um soco em ninguém. Aquilo que aconteceu ontem vai acontecer... Dá uma desculpa, tipo, minha avó tá mal, vou falar com ela no voice chat, lá por casa, é por isso que eu não vou no hospital, vou ficar em casa, mas vou falar com ela no voice chat, preciso falar com ela, eu gosto muito dela. Fala isso. Hoje de novo, provavelmente. Mas ele pensa consigo mesmo, se não tem violência na escola, é só não ir pra arena. Enquanto isso tudo tava acontecendo, o Jang tá fazendo um monte de flexão com 2 caras em cima dele. E na hora que o Jisoo chega, ele tá completando a milésima. E, gente, eu falei errado. Na verdade, ele não é o diretor da escola, ele é o diretor do conselho estudantil. E... entendi. O cara parecia, tipo, não parecia uma pessoa nova, mas também não parecia velho pra ser diretora. Tem mais cara de aquelas personagens que parece ter 23, 24, 25 anos, mas na verdade tem 18. E eu e o Jisoo, a gente pensou no mesmo momento. Como assim esse cara é um estudante, velho? De repente o Jang se levanta. E aí, novato, você tem alguma coisa pra falar comigo? E tô envergonhado. Mas também não cresce tanto assim depois dos 18. Cresce um pouquinho, mas não cresce tanto assim. Jisoo fala, eu tenho uma coisa pra perguntar sobre a arena pra você. Fale. E o Jang fala, você desenvolveu outra habilidade além de vomitar? Daí os outros garotos começam a falar, e aí, garoto do vômito? Todo mundo virando fã do cara porque ele vomitou. E o Jisoo fala, não é isso. E ele fala assim, na verdade eu quero dizer que eu não vou mais pra arena. E o Jang fala, como assim? Por quê? Você não ficou nem machucado da última vez? E o Jisoo fala, na verdade eu não tenho confiança pra lutar com ninguém. Eu não quero machucar ninguém, eu também... É só assistir. Não tem nenhuma regra dizendo que tu precisas lutar. Tu assististe as regras, tu falaste, ouviste. Eu também não quero ser machucado, porque eu não sei fazer isso. E ele falou que também não entende todo esse negócio de lutar na arena. Mas de repente o Jang só coloca a mão no rosto dele. E com um sorrisão ele fala, então quer dizer que eu posso te espancar o quanto eu quiser agora? Aí de repente ele sai e fala, assim? Eu, Jang Chung, tenho um anúncio a fazer. A partir de agora, o aluno Lee Jil-soo não tem mais a proteção da arena. Tu sabe o que eu vou dizer no final. Deu! Ai, o cara foi muito do Vasco. Irmão, todas as pessoas que pararam de fazer bullying porque não tinha pessoas para fazer bullying, agora vão fazer bullying em ti porque és a única pessoa que podem fazer bullying. Tu te fudiste muito, irmão. Nisso o Jisoo fica espantado, né? Era só ir assistir a arena. Não tinha nenhuma regra dizendo, eu tenho que lutar na arena. Tarde, na hora... Eu tenho que aceitar todos os desafios que acontecem. Não tem nenhuma regra sobre isso. No intervalo entre as aulas, o Jisoo pensa, como assim? O que é essa proteção da arena? De repente ela... Tu não ouviste as regras, irmão? De outras salas entram e falam, então esse aqui é o transferido que não quer. Ainda por cima, essa escola é cheia de pessoas que sabem lutar, porque tem a arena, então
É foda. mais lutar na arena. E o cara pega com toda a força e taca a cabeça disso na mesa. E ele fala, então eu vou te ensinar uma lição. E ele fala, na verdade eu tava precisando de um escravo, e agora você vai ser meu. E ele percebe que nos arredores ninguém tá fazendo nada. Do nada. Ele tá sendo surrado. Enquanto ele tá caído no chão, o proteção cara da fala, arena. eu acho que ele veio pra cá porque na outra escola ele sofria bullying. E o outro cara fala, eu sabia disso no momento que eu comecei a bater nele. E o cara fala, toda vez que tiver um intervalo você vai vir na minha classe. Enquanto o Jisoo tá pensando, então é isso a proteção da arena. Se você não... Agora entendeu, meu Deus do céu. Quando a pessoa tava explicando as regras, tu não entendeste, mas agora entendeu. Caralho, pô. Tem uma porrada mesmo. Participa, você começa a sofrer bullying dentro da escola. Enquanto isso, ele continua sendo pisado pelos outros alunos. E ele pensa que o inferno dele começou de novo. Enquanto isso, na sala do Por que foste burro? Ai, meu Deus. Era só não ir. diretor, ele fala que quer sair da escola. Foi uma porradaria justa. Tipo, Tornaio, não foi uma E o diretor fala, nossa, mas foi só uma semana na escola. O Jisoo fala, eu já tô preparado pro exame nacional. Agora eu quero saber, como é que os diretores fizeram sobre essa parada de luta? Eu queria saber como é a opinião do diretor sobre isso. E isso é o mais importante pra mim. O diretor então fala, tá bom, se não tem nada que eu possa te ajudar, a não ser tirar da escola, então eu vou fazer isso. E o Jisoo pensa consigo mesmo, eu fiz tudo o que eu pude. Desculpa, mãe e pai, por ter um filho tão desonrado. Fizeste tudo o que pudeste pra estragar tudo. Concordo plenamente. Durante o pôr do sol, ele vai saindo da escola e ele pensa, outro ciclo escolar horrível acabou e a partir de amanhã eu vou ter uma vida normal. Mas de repente o Jang para ele e fala, por que você não tá lutando? E ele fala, qual que é o problema? E Jisoo pede desculpas e pensa que alguém que é viciado em luta não pode entender o que ele tá sentindo agora. E ele explica que ele tem um trauma muito grande de violência, porque na escola dele ele era terrivelmente bullyingado. E ele fala que ele já chegou no limite dele, que ele só quer desistir. Mas de repente o Jang só chega perto dele e fala, você é mais patético do que eu pensei. E o Jisoo fica espantado com isso, né? E o Jang fala, quem disse que você precisa lutar como um profissional? Habilidade? Quem que precisa dessa merda? Ele fala, se você não tem dente, morde com a gengiva. Se você não tem força, usa o seu estômago. Isso que luta é. E o Jisoo fica sem entender, né? É o vibe do Jack. Foda. Né? E o presidente pega ele pelo colarinho da blusa e fala, mas agora você não quer nem se proteger. E o Jisoo pensa, por que ele tá fazendo isso? O que eu fiz de errado? E o diretor fala pra ele, você já parou pra pensar que esse mundo não é um jardim de flores com borboletas? Óbvio. Se você não lutar, você vai ser um perdedor pro resto da sua vida. E depois que ele volta... Não, calma lá, irmão. Não precisa lutar pra sobreviver. Nós não estamos na era dos dinossauros. Vamos lá com calma. Dá pra ser... Pô, se a pessoa quer se isolar, dá pra ser um youtuber, dá pra ser um streamer. Fica de boa, tranquilo. Volta a caminhar e ele começa a refletir sobre isso. E ele pensa que ele não sabe o que fazer agora. De repente ele é parado pelo Kang, que fala, eu ouvi falar que você não vai aparecer mais na escola amanhã. E ele pergunta, como assim você vai sair sem nem ter avisado a gente? E ele fala, se você sair, quem que vai ser meu saco de pancada? Desde que a arena começou, eu nunca tive um escravo. E ele fala, você pensa que tudo vai acabar quando você sair da escola? E ele fala pra ele seguir ele agora. E obviamente eles levam ele pro lugar e começam a surrar ele de novo. E nesse momento ele pensa que ele vai morrer. E de repente o Kang fala, você deveria agradecer por isso, Jisoo. Porque se meu irmão mais velho tivesse no Six Gate ainda, você teria morrido com certeza. E de repente ele pega o celular e pergunta pra um dos amigos dele, esse endereço aqui que você me mandou tá certo? E enquanto o Jisoo pensa, como assim endereço? O outro fala, claro que tá certo. E o Kang fala, agora eu sei onde Jisoo vive. E ele fala todo o endereço. Que isso, pô? Chamar a polícia? Aí, calma lá. Que isso? Aí dá pra chamar a polícia, tamanho, que isso? A pessoa tá batendo em ti e tá dizendo, o teu endereço por hack, que é isso? Do Jisoo, e ele fica completamente espantado. E ele fala, vamos ver o que vai acontecer da próxima vez que você não participar da arena. E ele se levanta e pergunta, como assim? O que vocês estão fazendo? O que vocês planejam fazer com o meu endereço? E ele fala, fica quietinho. Ele pega a cara do Jisoo e tira uma foto e fala que vai enviar pra todo mundo dele sendo espancado. E ele pensa, por que você tá fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado? Ele pensa que tudo ia acabar. Ele pensou que esse inferno de dor, ele pensou que ele tinha escapado dele, finalmente. Escapado? Tu fizeste tudo pra voltar, ele foi puxado pra ele de novo. Ele não consegue escapar desse inferno. E ele novamente se lembra do diretor falando, quem disse que você precisa lutar como profissional? Habilidade, ninguém precisa dessa merda. Lute com o que você tiver. Você não tá pensando nem em se proteger. De repente, enquanto eu tô batendo nele, ele dá mó gritão. E o Kang fala, você é tão divertido. Agora ele tá gritando. E ele começa a pensar, por quê? Por que comigo? E enquanto o celular do Kang voa, ele fala, o que eu fiz de errado? E o Kang falou, falei que ele era teimoso, ele tá fazendo birra agora. Enquanto o rosto dele tava sendo segurado pelo Kang, ele pensou, se eu não tenho dente, eu vou usar minha gengiva. E de repente o Kang grita muito de dor. O Jisoo deu uma mordidão na mão dele. E enquanto ele tá mordendo até sai sangue, ele fala que se ele não tem força, ele vai usar os dentes dele. O Kang dá um socão nele, ele cai no chão e ele pergunta, você quer morrer? O Kang pensa, seu maluco, essa porra doeu. E o Jisoo vai se levantar. Não, imagina. A pessoa tá tomando mordida que sai sangue, não. Imagina se tivesse doído, não. Como? Vai doer aonde? Que isso? Morder? Não, ele pergunta, doeu ou não doeu? E o Kang fica sem entender. E o Jisoo se levanta
levanta como se fosse um bicho falando, se eu vou morrer, eu vou te levar comigo. Aí o Kang pensa, olha, que é isso? Agora ele tá contra-atacando. Até um rato morde de volta, não é? Ele pergunta, você tá pronto? E os outros caras partem pra cima dele também. E ele revida, socando a cara desses otários. Ele volta a pensar no diretor que pergunta, como assim? Você não precisa lutar. Eu consegui lutar mesmo. Ele pensa, eu não preciso parecer maneiro enquanto eu luto, eu só preciso fazer o que eu consigo. E o Kang manda agarrarem ele. E ele mete o pé, filho. E ele pensa, eu tô maluco? Por que de repente eu contra-ataquei esses caras? Enquanto isso, lá na arena, de repente as portas se abrem. E quando o diretor olha, é o Jiu-Su falando que ele vai tentar de novo. E com toda a determinação que ele tem, ele fala que vai entrar na arena. Enquanto isso, os caras ainda estão perseguindo ele. E o diretor dá uma risada e fala, isso aqui tá muito mais interessante do que eu achei que era. E dessa vez é a revanche. O Kang e o Jiu-Su estão na arena de novo. O cara tatuado fala, eu que deveria estar batendo nesse nerd, não o Kang. E esse cara é o segundo na gangue do Kang. O nome dele é Park Yong-go. E o outro cara fala pro Yong-go, cara, baixa essa voz aí que a gente não tá sozinho. E ele fala, eu sei. Olhando pro diretor. E o Yong-go fala, a gente sempre tem que ter cautela perto do diretor. Enquanto isso, o Jiu-Su tá tomando um socão, não é o diretor da escola, mas é diretor dos alunos, acho que é isso. Cara, além de uma joelhada na barriga. Enquanto o Kang bate nele, ele fala, você pensou que conseguiria fazer algo contra mim no mano a mano? E derruba o Jiu-Su com um maior socão de novo. Ele fala, sério, isso é tão patético. E dá um chute bem dado. O cara é forte mesmo. Ele pega o Jiu-Su pelo colarinho e fala, você se arrepende agora? Mas o Jiu-Su tá com um olhar mortífero pra ele. Vixe. E o Kang pensa assim, seu merda, você para de me olhar assim. E dá um tapa na cara do Jiu-Su. Ele fala assim, como assim você tá tentando relutar? Se você é um perdedor, você tem que ficar no seu lugar. E de novo ele tenta dar um chute no rosto do Jiu-Su, que derruba ele e sai rolando pela arena. Enquanto os caras Pô, o cara também é burro. Se a pessoa tá tendo um chute tão alto assim, abaixa e dá outro chute na perna. A pessoa cai cair, é óbvio. Pensando, meu Deus, o Kang realmente... Eu sei que é difícil pensar isso na altura, mas pô... Por amor de Deus. É muito intenso que os outros caras... Esse cara tá vivo ainda? E o Kang pensa, nossa, eu fui demais? Será que esse cara tá morto mesmo? Mas o Jiu-Su se levanta e deixa todo mundo espantado. E o Kang... Pô, mas ele também é burro. Se já tá na arena de novo, é só dizer, acabou a luta. Depois, quando a pessoa diz, a pessoa chega e diz, acabou a luta, a pessoa levanta-se e diz, ok, adeus, e é isso. Ok, posso voltar depois ela fala com o senhor, quero voltar a ter a minha proteção, como é que eu faço? E depois chega lá, é só dizer, é só eu falar, acabou, o cara tem nova proteção, todo mundo vai parar de fazer bullying com ele, é isso, acabou. É tão simples, irmão. O Kang pensa, como assim? Esse cara devia ter sido nocauteado com esse chute. Aí o Kang pensa, para de se forçar. Se você realmente continuar assim, eu vou te matar. E o Jiu-Su fala, me matar? Que isso? E com aquele olhar de demônio, ele fala, com Pô, e o juiz? Cadê? só isso? Ele se agarra no Kang e pensa, isso aqui não é nada comparado a tudo que eu já sofri. E ele derruba o Kang com tudo na arena. E os caras na torcida falam, ele tem alguns bons movimentos, hein? E o cara pensa, esse surto de raiva foi muito bom. Não entendi o que ele falou, mas vamos fingir que entendemos. E o Kang pensa, da onde ele tirou essa força? Ele me pegou de guarda baixa. Enquanto isso, o Jiu-Su tá preparando um socão pra dar no Força Kang, da raiva. Mas ele revida. E ele fala, pra onde você vai com esses socos lentos aí? E o Jiu-Su pensa de novo, se você não tem força, você tem que usar sua força de vontade, dar uma cabeçada. Porra, deu uma de... Kimetsu, que eu não lembro o nome do protagonista. O Kang começa a sangrar muito. Enquanto o diretor tá só olhando, os caras do fundo estão falando, esse cara aí até que ele tem um movimento bom, tá muito mais engraçado do que eu achei que seria. O diretor pensa consigo mesmo que mesmo durante a adrenalina, ele continua sentindo dor e ele deve estar se machucando muito fazendo isso. E ele pensa que o Jiu-Su realmente tem muita determinação. O Kang tira o Jiu-Su de cima dele. Ele levanta perguntando, você tem algum desejo antes de morrer? E o Jiu-Su, parecendo um morto-vivo, se levanta muito puto. E ele pensa, só isso que ele tem pra oferecer? Essa gangue que eu tava com medo? É só isso que ele tem pra mostrar na arena? E enquanto ele tá enfrentando o Kang, todo mundo tá torcendo pro Jiu-Su. Ele dá um corridão na direção do Kang. Enquanto ele prepara o soco, ele fala, por que eu tava com medo desses caras esse tempo todo? E ele acaba levando um gancho. E o Kang fala, desculpa, mas eu não posso deixar minha guarda baixa de novo. E o Jiu-Su é nocauteado e o juiz fala a pessoa que tem a prática vai sempre derrotar a pessoa que não tem prática, justo. O vencedor da batalha é o Kang. Mais tarde, na arena, ele abre os olhos lentamente e se pergunta onde é que ele tá. E ele pergunta, eu fui nocauteado? Ele fala, mesmo assim, eu consegui lutar contra. E ele falou, mesmo... Pô, mas quando eu dei uma cabeçada, eu podia ter dado mais outra. Essa parte aqui aguenta muito, tá? Assim, fácil. Eu nunca achei que fosse ganhar, mas eu usei toda a minha força pra bater naquele desgraçado. Eu fiz tudo que eu pude. E ele pensa que nas próximas lutas ele deveria ir com mais calma e não ir tão apressado como ele foi. E ele pensa que talvez a fraqueza do Kang seja embaixo, assim como ele fez no começo do combate. E ele pensa que se ele fosse só um pouquinho mais forte... Se bem que
Opa, que isso? Não ia falar uma coisa? De repente ele vê o Já me diretor em distraí. cima da cabeça dele, assim. E ele pergunta assim, tua mente deu uma clareada agora? Aí ele olha ao redor, não tem ninguém. E ele fala, você ficou aqui por causa de mim? E ele fala, o meu dever como diretor é olhar pelos alunos que participam da arena. Ok. Esse aqui não é um lugar de ninguém morrer. Na verdade, é um lugar pra proteger os estudantes. E o diretor fala, você sabe que é só por hoje, né? Porque a partir de amanhã, como você saiu da escola, você não vai poder mais estar na arena. Ele fala, bom, toma cuidado Vixe. por aí. E enquanto ele vai embora, o Jisoo pergunta, o que eu preciso fazer? E o diretor se vira, como assim? E o Jisoo fala, eu não vou sair mais da escola. E ele fala, por favor, me diga o que fazer. Eu também quero ficar mais forte. E o diretor dá aquele sorrisão, né? E ele com esse sorrisão bravo. ele fala, treinar os fracos também é dever do diretor do conselho estudantil. Enquanto o fala. Jisoo tá abismado, ele pergunta, você tá pronto? E já mete um socão na barriga dele. Enquanto assim? o Jisoo Que tá isso? morrendo de dor no chão. Tornar forte ou espancá-lo, que eu não sei. Que em espancamento eu já tenho um bom conhecimento, já é profissional nisso, eu Gritando, entenderia. o diretor pergunta, como é que você se sente? Você sente como você vai morrer? E ele fala, isso é só o começo. E ele fala assim, eu vou te Isso, ensinar coitado. a aguentar esse soco. No dia seguinte, na escola, ele tá sentindo muito Como assim aguentar empurradaria, aguentar soco, ela já é profissional. dor na costela e pensa, nossa senhora, que soco foi esse que o diretor me deu? Eu sinto como se tivesse quebrado alguma coisa. E lembra do diretor falando pra ele, venha até mim durante seus intervalos e você vai ficar mais forte se você Meu continuar Deus. fazendo isso. E ele fala, só isso vai me deixar mais forte? Alguém chama Como por assim ele, só? na hora que ele vira, ele vê que é o Doil e ele fala, eu pensei que você ia sair da escola. Aí o Jisoo fala, eu mudei de ideia. Aí o Doil fala, eu sabia que você ia gostar da arena. Aí o Doil meio que cumprimenta ele e fala, eu sabia que você tinha os bagos pra isso. De repente outra Que pessoa isso? chama O ele. cara gosta muito do bago, não tira o bago da boca Enquanto ele quando tá vai subindo as falar. escadas, e é o Hang e seu grupinho. E ele fala, o saco de pancada tá de volta. E o Jisoo pensa, ele é forte. Daí o Hang fala, não esperava que você fosse voltar. Você tá buscando vingança, é? Mas você deve continuar no seu lugar. E Que pode isso? apostar que eu vou te matar da próxima. E quando eles estão descendo, o Doil só olha com uma cara meio estranha pra eles. E quando ele olha pro lado pra ver a reação do Jisoo, ele tá muito puto. E ele tá pensando, eu vou ficar mais Canaliza forte. essa raiva, irmão. Canaliza. Vai com tudo, gente engraçado. Vamos. Hoje vai ter porradaria. Foda, foda. Pra não perder nunca mais pra esses desgraçados. Mais tarde, quando já tá acabando as aulas, a gente vê o Jisoo tomando um socão na cara. E depois outro na Coitados. barriga. E a gente vê quem tá batendo nele é o diretor. E o diretor fala, Poxa. mantenha os olhos abertos. Não tenha medo, olhe bem pros meus punhos. E ele fala, você Caralho. não tá disponível pra lutar até nosso treino acabar. E na hora que ele vai Ok. tomar o socão, ele fala, que porra de treino é esse? E enquanto ele toma outro socão na cara, ele pensa que ele treinou assim Pera lá. por dia. Caralho, eu sempre podia... Enfim... Como é que ele vai fazer em relação a isso de... Porque o diretor, até agora, falou que ele tá de volta às regras. Então as pessoas ainda podem fazer bullying nele. É complicado. Dias. E depois de vários socos, o diretor derruba ele com um chute. E quando ele tá todo ferrado no chão, ele pensa que isso era só outro espancamento. E mais tarde, na arena, o Hang ganhou mais um combate. Gente, eu tava falando Cara, do é Hang, foda. mas é Kang. Desculpa. Cara, Kang, Voltando. entendi. O Kang ganhou mais um combate. O oponente dele tá todo ferrado no chão. E tem dois caras conversando na torcida enquanto isso. E um deles fala, desde que ele enfrentou o Jisoo, Não é ele como se eu fosse lembrar o nome do personagem, pelo amor de Deus. tá tendo piedade de ninguém. E o outro fala, eu acho que o ego dele foi ferido. De repente o Kang se aproxima deles e fala, se vocês estão tão confiantes assim, por que vocês não me enfrentam? Tá, ele vai passando, esbarrando em todo mundo, assim. E ele cara, sai é muito foda. puto, pensando que esses caras são todos idiotas. E o Kang volta pra gangue dele e fala, vocês viram o Jisoo por aí? E ele falou que não, que eles não viram eles desde os últimos intervalos. E um deles fala que ele tá rejeitando a arena. E quando o Kang para pra pensar nisso, ele lembra que o diretor falou que o Jisoo não tá mais protegido pela arena. Nisso ele dá uma Oxe. risadinha e fala pra gangue dele que ele tem uma ideia. Uma ideia pra acabar com os perdedores. Enquanto isso, na parte de educação física da escola, Como durante assim? a noite, o Jisoo tá lá correndo. E ele continua pensando no treinamento que ele tá batendo com o diretor. Enquanto ele tá correndo essa maratona, ele fica pensando se ele realmente pode ficar mais forte com esse método de treinamento. E ele fala que não é o suficiente, ele vai dar tudo de si. E ele continua É isso, correndo irmão, muito. vamos! E ele diz que precisa ficar mais forte, muito mais rápido. De repente, uma moto chega com tudo na direção dele. A moto esbarra no braço dele. E logo Carai. mais motos chegam atrás. doer. Enquanto os outros estão aproximando, Gangue. o cara fala, ei, você arranhou minha moto. Enquanto ele tá descendo da moto, ele fala, Como assim arranhou? Tu tá tirando... Que isso? com licença, eu acho que a gente precisa de uma discussão pra resolver isso. E ele fala, minha moto tá Como destruída por causa de você. E eu acho que vai... Ah, não, e o meu braço que tu bateste, que não é feito de ferro, ao contrário de alguma moto por aí, também tá destruído por alguma razão. Por que será? Custa 5 milhões pra pagar. E o Jisoo fala, como Ok.
Tem aqui 5 milhões. É só. Quer que eu tenha quantas vezes? Só pra saber, curiosidade. Como você acha que eu vou arrumar todo esse dinheiro? E quem esbarrou em mim foi você. E o cara pega na cabeça dele e fala: como assim? O que você acabou de dizer, seu perdedor? E ele dá um socão na cara do Jisoo. Enquanto ele tá tentando se levantar do chão, os outros estão rindo dele. Enquanto ele levanta, ele começa... o treino que tu fizeste, qual é o resultado aí? Só pra saber, que eu não tô vendo aí nenhum resultado. A refletir de novo. E o cara pergunta: e aí, cara, você tá surdo? Vai me responder não? E de repente o Jisoo percebe que ele não tá com medo dessa vez. E o cara fala: você acha que eu tô pedindo pelos 5 milhões? Eu tô te fazendo pagar agora e você vai ter que me pagar de novo depois. E o Jisoo pensa que ele não tá com medo, porque durante todo esse treinamento, todo esse tempo, ele tá apanhando de um monstro. O cara nem disfarça que quer só tirar dinheiro dele, nem disfarça. Que nem o diretor. Então, de repente, ele tira a mão do cara dele e mete mó murrão no rosto dele. E grita: por que eu deveria dar dinheiro pra alguém como você? E ele fala: não tô mais assustado. E ele fala: não tô mais com medo. Da hora. E o cara pega a mão dele e fala: isso aqui era pra... Pô, deu uma bugada no áudio. E ele fala: não tô mais com medo. E o cara pega a mão dele e fala: isso aqui era pra ser um soco? E o Jisoo pensa: como assim? Meu soco não funcionou nem um pouco. É, porque não tá estranho. Soco não é só força do pulso, é toda a envergadura do corpo, a velocidade. E o Jisoo começa a socar freneticamente, pensando: o que eu faço agora? Ele fala que ele nunca aprendeu sobre socar alguém, só apanhar. E o cara já mete um chutão na cara dele. Os outros caras agarram ele e falam: você acha que tá numa piscina? O cara não consegue tancar um V1 e depois vão todos juntos pra cima? Como assim? Tá nadando desse jeito, balançando os braços? Enquanto o outro cara coloca o soco inglês dele e fala: você... Que é isso? Por quê? Você é um idiota mesmo, né? O cara fala: depois que ele se recuperar disso aqui, ele vai perceber que ele tava no lugar errado. Enquanto ele tá preparando o soco pra dar no Jisoo, ele fala: ok, aperta esses dentes. E quando ele tá prestes a receber o soco, um cara salta lá de cima na direção dele. Ele olha tipo: que é isso? O diretor? E já toma uma joelhada no meio da cara. Não, é magro demais pra ser diretor. Sangue do nariz dele e os outros caras ficam tipo: que é isso? E ele fala: pega ele também. E quando a gente vai ver, é o do Will que veio ajudar o Jisoo. E ele dá um sorriso pro Jisoo e fala: então era você. Um dos caras parte pra cima dele e pergunta: de onde você veio? E ele já esquiva lindamente do soco e caceta o cara também. O outro já veio com um pedaço de pau na direção do Will, mas ele também já dá um gancho e já arranca um dente do cara. A mulherzinha que tava com ele já fica em choque e ao invés de ela correr, ela chega no cara que tá derrubado e fala: ô seu otário, você levanta, vai me deixar aqui sozinho? Que isso, folgado demais! Enquanto o Jisoo tá pensando: nossa, o do Will é bem forte. Ele olha pro do Will e pensa: nossa, eu achei que ele era um cara normal. Desde quando ele é forte assim? Do nada a minazinha vem metendo bronca perguntando: vocês sabem quem somos nós? Ela fala: nós somos os mais fortes do primeiro ano da escola de Jinsang. E se a gente contar pro nosso superior, vocês estão ferrados. E o cara do soco inglês, ele fala: para. E ele fala: trazer esses caras pra lá não vai dar em nada. Olha pra roupa deles. Eles são da Six Gate. Ele fala: eu pensei que esse estranho aí não fosse de escola nenhuma. Eu não devia ter me metido com alguém assim de escola nenhuma? A pessoa não estuda agora? Como assim? Eu pensei que essa pessoa não fosse de escola nenhuma. Eu pensei que ela era só uma pessoa que ficasse em casa sem fazer nada. Da Six Gates. Eu não devia nem ter tocado nele. Depois disso, cara, eles pegam a moto e metem o pé. Daí o Dui só fala: otários. E o Dui pergunta pro Jisoo: como é que você acabou se envolvendo com esses caras? Enquanto isso, o Jisoo fala que ele tá recebendo um treinamento especial do diretor. E o Dui fala: nossa, você tá levando a sério mesmo o negócio da arena, hein? E o Jisoo fala: eu tô um pouco fraco ainda, mas eu consegui aguentar uns socos desses otários. E o Dui fala: eu vi você tacando suas mãos pro alto. E o Jisoo pensa: tô tão envergonhado. E enquanto isso, na gangue do Kang, um dos caras pergunta: como assim, você arrumou um jeito de lidar com esse otário? E o outro pergunta: você vai burlar alguma coisa da arena? E o Kang pensa: não, ele atirou no próprio pé. Ele falou que ele foi o primeiro cara na escola a falar abertamente que não iria lutar mais na arena. Enquanto você não lutar na arena, você não mais tem a proteção da arena. Ou seja, a violência não tá mais banida fora da arena. Ele fala que até na arena tem uns otários que vão lá só pra assistir e nunca lutam. E um dos caras fala: otários como? Gênios! Pô, absurdamente gênios. A pessoa não precisa de lutar e tem proteção. Perfeito. Realmente, tem alguns caras que nunca entram nas lutas. E o outro fala: eles só estão aproveitando dessas regras pra ficarem confortáveis na escola. Óbvio. Mas o King fala: mas o idiota do Jisoo falou abertamente que não iria mais lutar na arena. E sabe o que acontece quando você desafia um deles fora da arena? E um dos caras fala: se a gente desafiar um desses otários, ele vai ter que lutar, porque ele não quer acabar como o Jisoo. E o King fala: exatamente. E ele fala: a arena... só dizer: não, eu só tô vendo, eu não vou lutar porque eu quero lutar com alguém do meu nível, eu não quero lutar com uma pessoa mais forte do que eu. Agora é nosso parquinho de brinquedos. E quando ele volta pra arena, a primeira pessoa a ir falar com ele é o diretor, que tá com uma cara muito assustadora. E o Kang pergunta: como assim? Por que você tá aqui? Eu acho que eu não quebrei nenhuma regra. O diretor passa por ele falando: é melhor você não continuar sendo mesquinho desse jeito. E o Kang fala: desculpa por causar essa comoção. Da próxima eu vou ser mais cuidadoso, diretor. E na manhã seguinte, lá tá o Jisoo tomando muita porrada do diretor durante o treinamento. E ele tá pensando
achando que nesse ritmo ele vai morrer. Mas de repente ele consegue bloquear um dos socos do diretor. E até ele mesmo fica abismado. E ele pensa, eu tenho que progredir. Eu não tô mais assustado. E o diretor fala, parece que você tá se acostumando com os socos, né? E ele tenta contra-atacar o diretor, que esquiva. E ele pensa, se eu quiser ganhar uma luta, eu tenho que acertar. Eu queria entender que tipo de soco foi este. E ele tenta contra-atacar. Ao ter uma agarrada, porque o movimento é de cima pra baixo. E o movimento sobe, é de cima da cabeça, então... Que tipo de soco foi esse? O diretor, que esquiva. E ele pensa, se eu quiser ganhar uma luta, eu tenho que acertar. E ele começa a socar pra todo lado. Igual... Caralho! O cara tem um stand! Olha aqui as mãos vindo de trás. O cara tem um stand e não sabe usar. Pô, o cara é muito burro. Ele fez antes. Mas obviamente ele tá errando todos. E ele toma um socão do diretor que fala, cala a boca. E o diretor fala, para de fazer esses sons enquanto você soca. Parece um esquisito. E o Jil-Soo no chão tá tossindo. Ele fala, nossa, ele me bateu mais forte dessa vez. E o diretor fala, isso se chama 1-2. Se você masterizar 1-2, você consegue ganhar qualquer luta. O diretor... Leva ele pro Arcade Club. Ele pergunta, por que a gente tá aqui? Esse lugar tá super velho. Quando ele abre a porta, ele vê um careca. Mas na verdade é só uma máquina de dar soco. E diretor... máquina de dar soco em careca, que delícia! Bora. Começa a explicar a técnica, falando que ele tem que colocar os punhos na altura do queixo e depois travar a mandíbula dele. Ele fala pra colocar um dos pés na altura do ombro dele e pra mover ele muito ligeiramente. Ele fala pra dar o soco 1 com a mão da frente bem devagar e o 2 ele fala que ele tem que colocar o peso do corpo dele enquanto gira os quadris dele. E ele acerta um socão na cara do boneco. E o Jil-Soo pensa, meu Deus, isso pareceu um tiro. E o Jil-Soo pensa, tá, agora é minha vez. Ele dá o primeiro soco e pensa que no segundo ele tem que jogar o peso dele. E ele consegue dar um belo soco no boneco. E ele pensa, tá, eu tô entendendo. Mas na verdade ele só fez 1 ponto. E o diretor fala, esses socos fracos não vão adiantar de nada. E já mete outro socão no boneco. Ele fala que a máquina quebrou muito tempo atrás e ela não conta por impacto, só por número de socos. Ele fala que ele tem que socar bem forte pra máquina contabilizar o soco dele. E aí ele vai aprender a realmente acertar o inimigo. E o diretor fala, você tem que achar sua própria forma. Quebrou? Pô, bem. Mas não apareça na minha frente até você atingir essa pontuação. E ele tá mostrando 9.999 pontos. Enquanto isso, o Sobrancelha tá andando no corredor falando com a gatinha dele e fala, droga, ela tá agindo assim de novo. O que eu fiz de errado? E de repente ele esbarra. Tá dando muita porrada no sítio errado, tá dando pouca porrada no sítio... Que é isso? Pô, calma. Piada horrível, desculpa, foi mal. Esse cara é o Yongo, da gangue do Kang, e ele derruba o Sobrancelha. E o celular dele também cai e quebra. Aí o Yongo fala, desculpa, esbarrei sem querer. E ele fala, então, dê-me dinheiro. Ok, foi sem querer, mas o meu partiu. Dá-me dinheiro aí. Você fez de propósito. Aí o Yongo fala, não, claro que não. Que olhar é esse no seu rosto? E o Yongo fala, se você tem um problema comigo, vamos se ver na arena. E o Sobrancelha fala, não, foi minha culpa. Daí o Yongo fala, cara, pô, pode xingar o quanto quiser ele. Não pode fazer nada contra também. Foi só um engano. Isso não foi violência escolar. Eu só esbarrei nele. Toma cuidado da próxima. O Duil ajuda o amigo dele a levantar e fala, esse babaca fez como assim? De propósito, devia falar com conselho. E o amigo dele fala, não, deixa pra lá. E ele fala, não vale a pena fazer isso. E o Duil olha... Como não? Tu uma regra pra proteger ele, depois não usa de regra. Tu és otário. Tá com aquela cara séria pra... A pessoa gosta de ser feita de otário. Enquanto isso, no refeitório, na hora do almoço, o Jil-Soo tá mandando um pratão pra dentro muito rápido. Ele falou que ele ficou socando aquela máquina até a hora do almoço. E não importa o quanto ele coma, ele continua com fome. Ele pensa que ele socou mais de 100 vezes aquela máquina e a pontuação continua a mesma. Ele fica refletindo o quão forte tem que ser o soco dele. De repente, o Yongo derruba a bandeja inteira dele na cabeça do Jil-Soo e fala, cuidado aí, me desculpa. Enquanto o Jil-Soo continua... Enquanto eu fazia assim, eu já fazia assim. Ó, logo. Tô comendo como se nada tivesse acontecido. Se bem que ela é lento, dá pra desviar, né? O Yongo fala, eu não te vi aí, desculpa, fui sem querer. E ele começa a meter um monte de tapa na escola do Jil-Soo, fingindo que é de amizade, mas na verdade não é. E ele fala, é bom te ver depois de tanto tempo. Daí ele pergunta, e você, tá bem, Jil-Soo? Antes disso, a gangue tava reunida e um dos caras falou, caraca, isso foi muito engraçado. O Yongo esbarrou no cara e ele pediu desculpa por isso. Aí o Kang fala, agora a gente tem que fazer isso com o Jil-Soo, a gente tem que obrigar ele a desafiar um de nós na arena, pra ele aprender o que acontece com quem se mete com a gente. Ela tá banido, não pode ir. Quer dizer, elas não sabem que ela tá banido, mas já tá banido. Você não precisa se envolver com esse inseto. E ele fala, deixa comigo. Mas nesse momento, o Jil-Soo segura a mão do Yongo. E o Yongo fala, agora você aprendeu a resistir, você fica muito fofo quando tá com raiva. E o Jil-Soo pensa, o que eu faço agora? E ele lembra do diretor falando que ele tá banido da arena até terminar o treinamento. Ele pensa que o diretor proibiu ele de fazer isso, mas ele quer muito fazer isso enquanto ele aperta o punho dele. Se eu não tá na arena, eu posso bater aqui. Mas nesse momento, o Duil joga a bandeja dele e fala, eu tô comendo, cala a boca! E a bandeja vai bem na cara do Yongo. O Duil fala, não já falaram pra você nunca perturbar um cachorro enquanto ele come? Todo mundo fica abismado com isso, incluindo o Jil-Soo. E o Duil fala, o cara tá se chamando do cachorro, para dessa! Você devia saber os limites daqui, seu otário. Você ficou maluco, seu filho da mãe? Você tá
Hoje começou a parte 2. Que pena que eu vou ver esse dia amanhã. Mas depende de ti. Se não for os 20 likes e os 5 comentários, talvez não tenha vídeo amanhã de manhua. Só depende de ti, irmão. Muito obrigado por ver até aqui. Espero que goste. E é isso. Tchau, tchau. Eu esqueci que não tinha visto essa segunda parte. Bora ver então. Você ficou maluco, ô seu filho da mãe? Você tá muito afim de morrer, né? Ah, foi mal, mano. Essa escola aqui não é pra violência, não. A minha mão só escorregou. E o Yongo pensa, esse filho da Usando mãe. a técnica deles contra ele. E o Duel continua falando bolão pra ele. De qualquer maneira, eu já queria lutar contra você, então isso é ótimo pra mim. Vem pra arena hoje de noite que eu vou te educar do jeitinho que deve ser. Depois a gente vê uma cena mais tarde do Duel e do Jilsu juntos. Me desculpa, você acabou de arrumar um problemão por causa de mim. Do que você tá falando, cara? Eu não agi por causa de você, não. Apesar do alvo dele ter sido você, eu não lutei por ti, não. Eu nem tinha intenção de fazer isso. Eu já tava querendo educar essa gangue do Kang há muito tempo. Eu não posso ver mais essas atividades deles na arena. Atividades? Você não deve saber porque você não tava aqui desde o início, né? E o que foi? Alguma coisa aconteceu? Esses bastardos otários escolhiam sempre os mais fracos, ameaçando eles. Depois quebravam os fracotes na arena. As primeiras coisas que eles fazem com as vítimas deles é ficar falando um monte de coisa, deixando a pessoa estressada e bulinando ela fora da escola. Pra depois essas pessoas ficarem assustadas e não terem outra escolha a não ser participar da arena. E obviamente o Jilsu não gosta nada disso. E eu nunca tive oportunidade. Mas são gênios, a ideia deles é boa, eles não estão quebrando nenhuma regra. Mas são babacas, mas são gênios. Oportunidade de lutar com eles, Gênio mas de mal. agora eu tenho. E isso é muito bom. Não dá pra continuar vendo a arena nessa bagunça que ela tá agora. Mas por que você quer tanto proteger a arena? Você já é forte, não importa se a arena funciona ou não. Você consegue se virar sem ela, né? Você tem alguma razão? Eu tive uma época de trevas, assim como você, cara. E a gente vê alguns flashbacks do Duel. Ei, cara, que é isso aí? Eu pensei que o nosso porquinho ia tá com fome. Então eu fiz esse café comigo pra ele. Abre a boquinha. Interessante saber o background dele. E ele explica que ele era gordo e muito tímido quando ele era mais jovem. E ele foi severamente bulinado no ensino fundamental dele. Cliente, aqui tá o café com mijo que tu pediu. Não esquece de deixar a avaliação depois, hein? E o Duel fala que aquele inferno era tão ruim que ele sentia que só queria morrer naquele momento. Mas um dia... O Proto era assim. Alguém salvou ele daquele inferno. Seus imbecis deveriam ser melhores com seu colega. Mas aqui é seu diretor. Obrigado, senhor. Eu não sei quem você é, mas... Mas de repente o homem só estende o papel pra ele. Parece ser um tipo de panfleto. E aí, garoto, você gostaria de fazer boxe? E o Duel explica que acabou que esse cara é um diretor de uma academia de boxe. Boxe? E depois disso ele experienciou boxe pela primeira vez na vida. E ele passou a treinar com aquele mestre. E ele explica também que ele ficou obcecado nesse esporte como se fosse um maluco. E foi assim que ele se tornou quem ele é hoje. O cara emagreceu, ficou shapeado, olha isso. O boxe me transformou. Daí tive aquele mesmo moleque que tava tirando onda com ele apanhando agora. Duel, calma aí, cara, a gente tava errado. E depois da minha transformação, ninguém mais pôde tirar com a minha cara. Mesmo aqueles idiotas que fingiram que eram de gangues, nem tiraram onda mais com a minha cara, nunca mais. E o Jilsu pensa, o Duel, ele era pulinado? Bom, de qualquer maneira, apesar das regras que o Jung criou pra arena seriam um pouco excessivas, eu gosto que você consiga lutar com seu próprio poder, sem ter medo de, sei lá, juntarem pra te linchar no meio de uma escola. É por isso que eu quero manter aquela arena o máximo possível. E você vai assistir como eu vou quebrar a cara daquele Yongo. E mais tarde, naquele mesmo dia, na arena, será que vai mesmo? Eles estavam prestes a se enfrentar. Eu não sei o que deu em você pra me desafiar pra uma luta, mas eu vou te mostrar o quão estúpida foi essa sua decisão. Você tá aqui pra lutar com palavras ou a gente vai começar logo? Vambora, eu tô ansioso por isso. Preparados? Boa sorte, Duel. Lutem! E o primeiro a partir pra cima é o Yongo. Ele tenta acertar em... Tem uma dúvida. Nesta obra não apareceu nenhuma mulher. As mulheres também são aplicadas a essas regras? Um homem pode desafiar uma mulher para a batalha? Pode ser super machista professor? Não pode? Como é que é? Não sei. Tinha um retão na cara do Duel, mas ele consegue se esquivar. Isso deixa até o Yongo um pouco impressionado, pra falar a verdade. E o Duel continua esquivando de vários dos socos do Yongo, e com a guarda fechada dele consegue dar um contra-ataque no Yongo. Eita, cara, não sabia que o Duel era tão rápido assim. O tempo de reação dele não é brincadeira, não. Mas que merda, ele é mais rápido do que eu esperava. Ele treina boxe, Os passos dele são muito bons. E dá pra perceber que realmente os pés do Duel são muito rápidos enquanto ele tá em combate. E agora quem tá colocando pressão no combate
é o do Will. Ele até pode ser rápido, mas os socos dele são muito fracos. Eu tava um pouco surpreso, mas eu sou mais forte. E parece que o soco dele realmente dói no do Will. Agora eu tenho uma chance. E o do Will parece que abriu a guarda dele, mas foi de propósito, era tudo uma isca. E o Yongo já toma um gancho. Interessante. Boa tentativa. Uai, esse bastardo. Ele fez de propósito só pra me atrair. E até o Jilsu fica impressionado com isso. Ele é forte. O Yongo não conseguiu acertar nenhum soco nele até agora. Eu não sabia que o do Will era forte assim. Desse jeito o Yongo vai perder as vitórias consecutivas dele. De qualquer maneira, isso vai ser muito legal. E o Jilsu pensa, o Yongo não perdeu até agora. E a gente vê que o do Will ainda tá dominando o combate, mas o Yongo não desiste. Merda, porque eu não consigo acertar nenhum ataque. Bom, se os seus jabs não estão me acertando, você acha mesmo que seus ataques assim vão me acertar? E Yongo já toma outro na cara. Primeiro os pequenos têm que acertar, pra depois os fortes derrubarem. E ele dá um soco Maneiro. muito forte que derruba o Yongo. É o foco do boxe. 1-2. 1-2. Sempre. E depois de falar tanta merda, só isso que você tem, Yongo? Você é fraco desse jeito e ainda assim continua lutando com os outros? Para de brincar na arena. Mas quando o Yongo olha pra plateia, ele vê o Kang lá em cima. E o Kang tá muito preocupado com esse combate. Porque ele vai Preocupado não é bem palavra. Acho que é mais puto mesmo. dar uma bronca no Yongo se ele perder Sim. essa. E o Yongo pensa, Não se preocupa, eu não vou perder essa. Ok, eu admito, você é melhor que eu no boxe, mas agora eu vou lutar do meu jeito. e a posição do Yongo muda completamente, ele levanta a perna dele. Ô, louco. Até o Duel acha estranha essa posição, mas parece que o Yongo vai usar as pernas no combate. Vem pra cima agora, filho da E o Duel porra. pensa, essa posição, ele vai tentar me chutar? Me desculpa aí, cara. Mas Tem eu alguns consigo esportes que chutar usa... também. Pera, o cara é bom dar chute, mas já é do boxe? Mas quando ele chuta a canela do Yongo, ele sente muita dor. Por que a perna dele é tão dura assim? E o Yongo Será que tem uma tornozeleira de ferro? tenta embalar isso num soco, mas o Du desvia. Eu preciso de distância dele. Pra onde você acha que tá indo? E o Yongo vai muito rápido na direção do Duel. Ele vai me chutar de novo. Eu consigo bloquear isso com meu braço. Será Mas mesmo? quando ele bloqueia, meus amigos, ele sente a pressão. Ele é simplesmente jogado Quebrou. no chão da arena. Cara, que é esse poder dele? Eu bloqueei, mas ainda assim senti muita dor. E o Yongo não dá descanso não, continua dando vários chutes no Duel. E como ele tava bloqueando com os braços, Meu os chutes Deus. foram tão fortes que fraturaram o rádio e a una. Que pra quem não sabe são esses dois ossinhos do antebraço. Pô, estamos no começo da obra, já que estão fazendo isso. No final vai ter o quê? Duel! E obviamente o Duel já Um soco quebra todo o osso do sistema, quebra o crânio, quebra do crânio ou do osso do pé, é isso? O final do manhua deve ser isso? perdeu completamente o controle desse combate. Qual é? O que você tá fazendo? Vem pra cima igual você fez antes. Ou você tá com medinho? Esse otário, por que os chutes dele são tão fortes? Eles estão em outro nível comparado com os socos dele. Droga, outro chute? Se eu for acertado eu vou estar em problemas. Mas dessa vez não foi um chute. O Yongo continua dando vários socos no Duel. E o Duel nem consegue fechar a defesa dele. Agora meus socos estão acertando, né? Droga, eu tava tão preocupado com os chutes que eu não consegui ler os movimentos dele. Você falou pra eu não bagunçar na arena, certo? Que tipo de merda você acha que você é? E ele já dá um chute na canela do Duel. Você se acha tanto ao que ponto de dar uma dor. bronca em mim, seu idiota? E o Duel pensa, droga, as minhas pernas pararam. Adeus, seu bastardinho escolar. E quando o chute tava prestes a pegar no rosto do Duel, alguma coisa para o chute dele. Parem, O quê? agora. E foi o juiz que É verdade, tem árbitro, né? terminou o combate. O seu oponente não está mais em condições de proceder com a luta. Por isso, irei terminar ela aqui agora. E ele é um estudante do 3º ano e membro do conselho, o Gun Hang. E se você também tava torcendo pro Duel e ficou doído... Pô, também não precisava dessa piada. Gostaram da piada? Não. E ficou doído com a derrota dele, deixa o like, mano. Deixa o like, é muito Vou importante deixar. pra gente. Se inscreve no canal aí, deixa o like, deixa Aqui o o like. like. Vou me inscrever no canal, que nós, quanto pelo visto, não estava inscrito. Inscreve aí também. Isso ajuda muito mais. Deixa o like também, por amor de Deus. Por favor. Pra que eu comecei, você vai me parar, é? De qualquer maneira, foi bem divertido. Deve ser por esse motivo que eu não tô vendo algumas crianças na arena recentemente. E o Yongo encara o Jilsu. Lutar na arena vai ser bem divertido no futuro. Depois disso, o Jilsu ajuda o Duel a se recuperar um pouco e a sair da arena. Coitados. Tá doendo, né, cara? Não, é mais do que dor. Eu tô decepcionado que eu perdi pra aquele cara. Agora que eu tive confiança pra bater naqueles caras que estão causando caos na arena. Você tava ganhando no início, mas por causa dos chutes dele, tão de repente... Os chutes dele eram mais fortes do que eu esperava. Estranhamente. E ele se lembra do chute que ele quase levou pra ser finalizado. O que foi isso, cara? Ju... Não sei se pode ser, mas talvez seja uma... Aquelas paradas que se coloca aqui, que os jogadores de futebol usam. Acho que usam. De colocas aqui e depois de... Só que de ferro. Aí vai dar um chute
A tua perna tá protegida, mas aí quebra a do outra pessoa. Pra que isso? De qualquer maneira, valeu por me ajudar, cara. Você deve estar cansado, então pega um pouquinho de água antes disso aí. Não, relaxa, cara, eu tenho um compromisso Água? agora. Ih, não tenho água. Ah, é? Mas bebam água. Faz bem. Essas horas? Aham, sim. Valeu, cara. E o Dewey fica muito confuso com isso. Ué, onde será que ele tá indo com tanta pressa assim? E o nosso prota tá metendo marcha, fi, sebo nas canelas. E no dia seguinte, na terceira turma do primeiro ano, que tipo de porcaria é essa que você tá me entregando? Isso aqui é inútil pra mim. De qualquer maneira, a sua gangue aceitou a gente, então é uma forma de apreciar, sabe? Eu me preocupo mais com talento do que presentes. Se talento é o que você precisa, você não vai ter problemas, Kang. Bom, dê o seu melhor a partir de agora, tá bom? Ah, e aí, Yonhua? Ô, Kang, eu acho que o Jilsu não veio pra escola hoje não. Mas por que você tá falando sobre ele agora? Ué, não era hora de bater nele? Não, a situação mudou, graças a você. Daí o Kang quer levar o Yonhua pra algum lugar. Explicando pra você, basicamente, quando você bateu no Duel, você provou muito que a gente é forte. E por causa disso, os fracotes estão ainda mais assustados. Agora, se a gente tocar naqueles bastardos igual o Jilsu, a gente vai se ferrar. Vamos acabar com a nossa reputação desse jeito. Tudo que a gente precisa fazer agora é bater nos fortes. Agora que a gente já acabou com o primeiro ano, vamos para o próximo passo. E a gente se depara com vários outros alunos bem maiores que eles. Parecem mais adultos. Eu queria dizer, né, pô? Quando é que isso é uma criança? Quem são esses otários? E esse é o seu que o Udo tem. Eu sei que eu também não sou a pessoa que mais parece nova aqui. Eu sei que eu tenho 21, mas parece 30, mas... Porra, esse aqui também não. O cara é um armário. Terceiro ano. Olá, veteranos. A gente só queria ter uma conversinha com vocês. Eu não tenho nada pra dizer pra babacas do primeiro ano. Onde acham que estão? Deve fazer sentido. Você deve achar que somos novatos. Mas isso só porque vocês são membros da lendária geração do meu irmão. E a gente sabe, aparentemente, que o irmão do Kang tinha uma reputação muito grande na escola. E o cara pensa, então ele é irmão daquele bastardo, não é? Mas agora você foi colocado de lado pelo Jang. E estão se escondendo como velhinhos aposentados. O que você falou, seu otário? Eu te quebro, seu moleque arrogante. Mas isso vai me decepcionar um pouco. É uma luta solitária. Tem aquela parada da arena, né? Não pode bater aqui. Sabe? Mas a partir de agora, não. A situação vai mudar. E até o cara do terceiro ano fica interessado pra saber do que ele tá falando. Precisamos tomar algumas medidas na arena. Assistir as pessoas quebrarem as regras dessa maneira vai abalar toda a fundação do que é a arena. A gente não pode deixar essas ações imaturas do primeiro ano continuarem. E tem aquela gangue agora. Você sabe quem é, né? O irmão mais novo do Kang. Mesmo que abusem delas, regras são regras. Ué, mas se eu vejo que a pessoa tá burlando as regras, pode adicionar outras regras suplementares. As famosas sub-regras pra controlar as pessoas. Então você tá me falando que você só vai assistir o que tá acontecendo? Mesmo se eu intervir e parar o que está acontecendo, a arena por acaso vai voltar a ser o que era antes? E o juiz até fica sem palavras, porque de qualquer maneira, se começou a problemada, mano, tem que resolver de outra maneira. A arena tá sendo corrompida e de algum jeito eles têm que resolver, mas não vai ser intervindo assim. Até que o celular do diretor começa a tocar e ele vê que é uma ligação do... Era só chamar as pessoas pra porrada dentro da arena. Vem pra lutar contra mim. Pra ver se tu tanca, e depois esmagava todas as pessoas. Ficavam pequenininhas já, ficavam todo mundo tranquilo, boa, ninguém mais fazia mais nada. Daí o diretor vai até o clube de jogos e o Jilsu tá lá sentado no chão do clube sem camisa. Eu tenho certeza que eu falei pra você só me contatar quando conseguisse alguns pontos. O que foi? Você já quer desistir? Na verdade, foi por isso que eu te chamei. E a gente vê que o boneco de treino tá todo cheio de sangue. E que ele realmente conseguiu os 9.999 Brabo. pontos. Agora você vai me ensinar a próxima lição. Agora a gente volta pra aquele mesmo momento onde ele tava correndo depois de socorrer o Duel. E o Duel fica confuso pra onde ele tá indo com tanta pressa assim. Mas a gente vê da perspectiva do Prota agora. Eu preciso ir com pressa. Eu preciso me tornar forte rápido. E ele já chega no clube de jogos socando tudo. E ele tava muito concentrado batendo no boneco de treino. A única coisa que eu posso fazer se não tenho nada treinar. É trabalhar duro pra conseguir. É isso? Com os meus punhos fracos. Se eu socar milhares de vezes eu vou conseguir alguma coisa, né? E ele se lembra do diretor falando: você precisa socar forte o suficiente pra máquina registrar o seu soco. Só assim você vai me provar que consegue causar danos a um oponente. Ache o seu próprio método. E o Jilsu pensa: me falta poder e me falta peso. Então a melhor coisa que eu posso fazer agora é aprimorar a minha postura. Pra conseguir força total no meu soco, eu preciso de uma virada completa. E ele faz a virada. Porque a força do soco não vem dos braços, vem da coluna. É o movimento do... Não é o braço que está se a mover muito. É a coluna. É este aqui.
Isso é o movimento que nós temos que fazer quando vamos dar o soco. Né, o balanço com o corpo dele consegue dar um baita de um socão no boneco de treino. E esse ponto finalmente conta na máquina. Então, enquanto tava de noite, ele era o único lá. E ele ficou fazendo isso a noite inteira. A escola não fecha, não? As luzes não desligam? Ué. Coreia é meio bizarra, né? Até... Pô, acho que até no Brasil desligam a luz pra poupar, né? Gasta dinheiro. Socando e socando o boneco de treino Ué. centenas, milhares de A vezes. escola Os deixa? punhos dele já estavam sangrando, já estavam quase em carne viva. Mas ele finalmente conseguiu a quantidade de pontos que precisava. Me ensine a próxima lição. Bom, isso foi mais rápido do que eu esperava. Eu não tive muita escolha. Eu não tenho tempo a perder. Então vamos para o próximo treinamento. Melhor você se preparar, Jil-Soo. Esse vai ser difícil. Mas de repente o Jil-Soo cai de cara no diretor. Desmaiou, E olhando né? Isso, ele dá um Passou a noite toda, o dia, noite e dia de novo, treinando. É complicado. Não julga a pessoa desmaiar. sorrisinho. Descansar também faz parte do treino. E o Jil-Soo já tava até babando. E na noite seguinte, a gente vê a arena. E o próximo lutador vai ser o Yong-Gu. Mas parece que até agora ninguém veio desafiar ele. Ah, olha só. Nem metade das pessoas Dormi que maluco. vieram hoje. Vocês todos ficaram com medo, não é? Quem que tá com medo? Eu acho que eu tô precisando educar o pessoal do primeiro ano que não tem educação. E esse é o Seok-wan do segundo ano do Conselho Estudantil. Conselho Estudantil aqui? Eu Vixe! sempre odiei essa sua tatuagem de dragão. Desde a primeira vez que eu vi ela. Isso é razão suficiente pra gente lutar, não é? Porque você é o cara que vem pego lutas com motivos idiotas como esse. E o Yong-Gu já fica em choque. Enquanto isso, o juiz, né, que também faz parte do conselho, tá pensando: a gente não pode mais assistir isso acontecendo. Olho por olho, dente por dente. É Até isso, que alguém vai concordo. entrando na arena. O que tá acontecendo aqui, hein, gente? O que é essa atmosfera? Eu ouvi rumores de que os últimos dias na arena estão sendo bem divertidos. Mas agora eu vejo um cara do segundo ano treinando com o do primeiro. Será que a gente precisa apimentar um pouquinho as coisas? Seok-Woo, o que você tá fazendo aqui, hein? Eu vim lutar na arena, é claro. Eu também faço parte da Six Gates. Corta essa, seu otário. Você sabe muito bem o que você fez pra não aparecer mais nessa arena. Foi expulso? Vamos esquecer o que Por quê? aconteceu com o Conselho Estudantil. Por que a gente não esquece essa? Já que tem menos gente hoje, por que a gente não aproveita? O que você acha? Tá destruindo tudo. Você tá realmente assustado? Enquanto isso, na perspectiva do nosso prota, ele foi levado pra um canteiro de obra, praticamente. Que tipo de treino a gente vai fazer no lugar obscuro Realmente? que nem esse? E aqui também é bem escuro. Parece que vai aparecer um fantasma a qualquer momento. Você conseguiu achar o seu caminho, né, moleque? Jang, que tipo de treinamento a gente vai fazer hoje? Você já ouviu falar da Six Gates no passado? Como assim no passado? As escolas de ensino médio da região de Jongyeong já lutaram pelo título de mais forte. E a escola que Maneiro. ganhou uma vitória esmagadora foi a Six Gates. Ok, Depois que a estamos Six do time que era o mais forte. Não sei se é hoje em dia a mesma coisa, mas enfim. Gates dominou esse território, as outras escolas se espalharam. E o Jil-Soo tá pensando: o que isso tem a ver com o treino de hoje? E o território que você tá pisando agora é da Escola Técnica Jinsang. Apesar de lutas entre as escolas não acontecerem mais, se membros de uma outra escola invadirem, vai ser uma clara declaração de guerra. Vixe! Daí o Jang ainda fecha, coitado do Jil-Soo lá. O portão só abre por esse lado. Então você vai ter que tentar sair com o seu próprio poder. Não Ai, coitado! tem experiência melhor do que o combate de verdade. E se eu for espancado e ficar aí internamente, o que acontece? Se na escola, eles podem ficar lá a noite toda e quem dirá no canteiro de obras, porra. Jang, o que você tá fazendo? E alguém atrás dele já chama a atenção. Quem é o idiota que tá falando tão alto no nosso território? Olha só quem é. É aquele perdedor da Six Gates. Mas se der muita bosta, vamos ser sinceros, dá pra escalar isto tranquilamente. Olha só quem é. É aquele perdedor da Six Gates. E o Prota se lembra daquela treta que o Duil salvou ele. lembro. Sangue, eu sabia que de escutar esse nome em algum lugar. Você sabe muito bem a diferença da situação que você tava antes e agora, certo? Ai, eu tô tão feliz Cara, que do nada você veio tem aqui. Mas você deve ser muito destemido pra ter vindo por sua própria conta. Você vai morrer hoje, seu otário. Você já tá assustado. Idiota. Só que o cara para e analisa o que o Jil-Soo tá fazendo. Olha só, ele tá murmurando alguma coisa. Antes de eu quebrar seria? sua mandíbula, você quer falar alguma coisa? com medo? Se for pra falar, fala alto.
Levanta os punhos na altura do queixo e coloca a mandíbula pra trás. Pernas alinhadas com os ombros. E os passos devem ser bem curtos e rápidos. De primeira, soca com a mão de leve. E ele já dá um soco Pô, no esse é de queixo do leve? cara, que é pego desprevenido. E no segundo, coloca sua perna da frente lá atrás. E joga o peso do corpo. E sem medo, Jil-Soo já vai pro segundo soco. Interessante. Que pega em cheio na fuça desse otário. Todo mundo que veio da Jin Sang fica chocado com isso. Enquanto o cara tá sangrando, o Jil-Soo pensa: boa, agora tá funcionando. Enquanto isso, Maneiro de volta demais. na arena, um cara já tá pedindo arrego pra não morrer. E quem fez isso foi aquele cara do terceiro ano. Se eu soubesse Vixe. que luta na arena fosse divertido assim, eu teria vindo antes. Eu não sabia que o pessoal do conselho estudantil era tão fraco assim. Não se desespera não, ô babaca. Luta com alguém do teu tamanho antes de comemorar. Bom, temos muitas contas pra acertar, não é? Mas o que você vai fazer se só você restar de pé? E pensando nisso, ele olha ao redor. É verdade, o pessoal que tava aqui foi todo embora. Só sobrou o terceiro ano. As regras da arena estavam sendo abusadas há um bom tempo já. Mas o Seo Kyu-woo se manteve nas sombras até agora. Porque ele sabia que não ia dar problema diretamente pra ele. Kang, o que deu na sua cabeça de trazer ele? Senya, se você realmente se garante, por que você não marca uma luta propriamente fora da arena, hein? Essa arena vazia você não precisa proteger mais, não é? Escuta aqui, Gyeonghang. Manda esse recadinho aqui pro Jang. A gente vai lutar num lugar de verdade, não nesse parquinho. Nisso a gente Mas tem literalmente uma arena foda pra lutar. Por que vai lutar em outro sítio? Eu não entendo essa parada. já volta pro Prota que tá amassando o cara no soco. Assim tá bem O que melhor. eles ganham em lutar em outro sítio? O que eles podem fazer com isso? O que eles ganham com isso? Obviamente, mais um cara já fica puto com ele, vai pra cima e já mete um socão na cara do nosso Prota, xingando ele e tudo. Mas o rosto do Prota nem vira. Punhos de um babaca que nem você nem machucam. E ele já devolve com um socão que derruba o cara muito longe. O Bravo, já o Prota vem com a tá bom. guarda toda aberta e já toma outro na cara, um retão. E já toma outro que arremessa ele pra longe. E os caras tão pensando, ele é o mesmo cara de antes? É, meus amigos, agora o nosso Prota tá mandando ver. Brabo. Seu idiota, você sabe o que você acabou de fazer? Agora você tá ferrado. Ué, por que tem uma criança da Six Gates aqui? Eu tenho que lidar com ela, né? E o Jil-Soo pensa, Como é que droga. eles sabem a escola da pessoa só pra eu ver a cara? Tu és skate. Não, tu és escola de xingas. Tu és escola de bengbongas. Caralho, do nada. Tem tantos deles aqui. Vai ser impossível lutar mano a mano. Eu preciso de alguma coisa. É, você entendeu agora? Você tá prestes a ser espancado. Mas o nosso Prota já pega a motinha, filhão. Oxi! Estilo carioca, roubo de moto. Você é maluco? do nada. Desce daí agora. Se eu não posso enfrentar eles diretamente, eu vou ter que usar uma ferramenta. E os caras ficam confusos vendo o que ele tá fazendo. E o nosso Prota, obviamente, não sabe pilotar uma moto. Ele tá todo perdido. Isso é mais difícil de pilotar do que eu pensei. Meu E os caras Deus. começam a tirar onda da cara dele, falando que ele não consegue pilotar a moto, que tá todo perdido. Mas daí o nosso Prota só acelera a moto e pula dela. E isso derruba o primeiro cara e faz com que eles se separem. E quem te disse que eu ia Gênio! pilotar, o babaca? Sai da minha frente. E o Jil-Soo mete um socão no cara. E mete o pé, Brabo. sai correndo. Ai, pelo menos eu escapei dessa situação. Se eu lutasse com eles um por um, eu poderia ganhar. Nunca pensei que eu sentiria falta daquela arena. Calma, espera um minuto. Talvez eu consiga, mesmo sem a arena. Daí a gente vê Como? os caras subindo as escadarias desse prédio. E parece ser uma escadaria bem estreita que eles estão subindo. Até que um deles vê o Jil-Soo. Venham lutar comigo aqui, seus covardes. Vai E os tirar caras água? pensaram que o Jil-Soo se encurralou. Pensaram que ele tava com medinho. E falaram que não tem pra onde ele correr agora e partem pra cima. Mas o Prota já dá um socão no primeiro. E o segundo que Ah, vem... tem o nosso vantagem porque tá de cima. Faz sentido. ainda tá com a guarda alta e já toma um retão no queixo também. E os caras que estão sendo acertados pelos socos estão caindo um por cima dos outros. Gênio O Prota pensa, demais! numa escadaria estreita como essa, eu consigo lutar com eles um por um. E eu ainda tenho piso alto, isso aqui vai ser muito fácil. Parece que eles perderam o impulso. Se eu conseguir derrotar esses caras, eu vou... Eu acho que eu daria a volta, tentaria chegar noutra forma, por cima e encurralaria o Prota. Vou conseguir sair daqui. E quando o nosso Prota ia mandar uma provocação, uma tigela vai na direção da cabeça dele. E ele toma Dá pra uma tirar tigelada, também, que justo. tinha miojo e feijão dentro e tudo. E logo depois já vem um cara com um chutão nele. E quando ele é acertado, é o Jil-Soo Tem alguém que sai já em pulando pela cima? escada agora. E aparentemente aquele cara é o veterano deles. Droga, eu tava Vixe. comendo meu miojinho com feijão preto. E do nada, alguém com o uniforme da Six Gates aparece na minha visão. Merda, e pensar que alguém tava no andar de cima. E o Jil-Soo não arrega não e vai pra cima desse cara também. Mas ele já Maneiro. toma uma joelhada na cara. Agora tem a desvantagem da altura. Ai, quem é esse cara? Ele parece ser bem mais forte do que os outros. Eu vou dar 10 minutos pra vocês agora. Quebrem a cara dele e levem ele pra mim. Daí todo mundo já vai partindo pra cima do nosso Prota pra começar a linchar ele mesmo. Mas de Prota é o Depois de Prota. uma tigela de Não vai dar comida por certo. causa dele. Eu acho que 10 é tempo demais. Daqui 5 minutos ele não vai aguentar mais não. E a gente vê que o nosso Prota tá resistindo ainda os chutes. Pensei que eu ia só
bater, mas não, parece que ela vai apanhar mesmo. É apanhar a especialidade do nosso próximo. É. E o Jil-Soo pensa, droga, por causa desse cara eles começaram a ter coragem. E a gente vê que os caras estão batendo até com um taco de beisebol, só que o nosso porra. próximo parece uma parede. Lutar com esses caras não vai me levar a lugar nenhum, então... Enquanto isso, o veterano tá só escutando os sons de porradaria lá em cima. Ai, esses novos estudantes não são muito confiáveis, né? Preciso de todos eles pra lidar com um perdedor que nem ele. Mas o nosso prota tá descendo com tudo as escadas. Brabo. O veterano fica em choque com isso. Eu não preciso de 5 minutos não, seu arrombado. E o nosso prota dá uma cabeçadona nele. Depois da cabeçada ele sai brabíssimo. rolando escada abaixo. Os caras ficam preocupados com o veterano. Só que o veterano só manda eles irem pegar o cara logo. E o prota tá todo felizão que o plano dele deu certo. É, eu finalmente consegui. Como é que ela tem os dentes todos? Eu ainda não sei, mas enfim. Precisa achar a saída dos fundos. Tá ali. E ele vê um portão igual ao outro, só que tá completamente aberto. Esse som, outra moto. E o cara que tá pilotando a moto já começa a circular o nosso prota. Mas o quê? E a gente percebe que na moto tá amarrado o cara que ele nocauteou primeiro. Ele tava sendo Oxi, por quê? arrastado pela moto esse tempo todo. Então foi você, não Por quê? é? Você que acabou com a raça desse aqui. Eu não consigo acreditar que ele É outra invasão também ao mesmo tempo? perdeu pra um otário que nem você. Na verdade, você até que é fofinho, igual ele. Eu gosto muito de coisas fofinhas. E o nome dele é Hyuk-jin. E ele é basicamente o chefe, entre aspas, da escola Jin-Sang. E o Jil-Soo pensa, carregando alguém daquele jeito na moto? Esse cara é um psicopata. Então vocês vieram também. O que ele fez com Pera, você? mas já é da mesma escola que eles? O que eu fiz aquilo com... Enfim. Vocês, rapaziada, esperem um faz nem momentinho que eu já sentido. vou dar muito amor pra vocês também. Não, senhor, eu posso cuidar dele. Não toca na minha presa. E a gente vê a aura dele que parece ser de Brabo. uma cobra. E até os caras que são aliados dele ficam em choque. E o Jil-Soo pensa, essa aura, então ele é o chefão daqui, né? Ele é mais baixo do que eu e o Jang é muito mais musculoso do que ele. Acho que eu consigo. Tá, eu não vou Será perder mesmo? tempo. O Jang falou que o 1-2 funciona em qualquer pessoa. Primeiro um jab e depois... Mas o cara desvia do jab dele. Ah, você... Luta de... Esqueci o nome. De artes marciais. Tão fofinho vindo primeiro. E ele agarra a perna do nosso prota. Droga, ele é insanamente forte. E o Jil-Soo é arremessado no chão com muita força. E ele cospe muito sangue. Não, não, você não pode desmaiar ainda. Brinca comigo um pouco mais. E parece que o cara dá um golpezão de luta livre, que ele se joga no chão junto com o prota. E Maneiro. agora o Jil-Soo bate de cabeça no chão. Oh, merda, nesse ritmo eu vou morrer. Enquanto isso o pessoal tava tirando onda, mas aquele veterano falou pra eles calarem a boca. Porque depois de eles terminarem, ia ser a vez deles. Ah, você não desmaiou, é? Ah, é por isso que eu tava levando o cara na moto. Mas porra, tamanho... Não era preciso isso tudo. Seja aliado dele, não quer deixar ele paraplégico. Ainda, né? Ah, tá resistindo um pouco mais. Que fofinho. Mas o Jil-Soo só mete o pezão dele no meio da cara do Hyuk-jin. Por que será que um anão que nem você tá chamando os outros de fofo? Você que é o fofinho aqui, ô babaca. O quê? Você me chamou de fofinho? E os caras lá de trás já estavam esperando que o Jil-Soo ia morrer depois de falar isso. E Uau, que insulto. Ela me chamou de fofo. Que insulto, meu Deus. Eu realmente acho uma coisa bizarra. Por exemplo, me chamaram de fofo. Aí é bizarro, pô. A pessoa não tem visão, realmente é complicado. Mas, pô, chamaram uma pessoa mais pequena de fofo? Sei lá. Coisa... Um insulto tão leve, tão bobo. o veterano explica que o Hyuk-jin foi muito bulinado na infância por ser pequeno. Então não importa o que você fale, você só não pode chamar ele de fofinho. E o Jil-Soo De pequeno, de anão, de rebaixado, dá? Ok, de fofo não. Foi mal. De fofo não, mas assim pode. pensa, por que a atmosfera mudou tanto? E o cara começa a largar o pescoço dele. Bom, se é assim, mas dessa vez o cara agarra ele com as pernas. Ih, lá ele, E o boy! cara começa a largar o pescoço dele. Bom, se é assim, mas dessa vez Que isso? Que isso? Se tu quer, fala, pô. Se tu quer, o fala. cara agarra ele com as pernas. Vamos nessa, rapidinho. Direto pro meu inferno. E o cara começa a enforcar o nosso prota com as pernas agora. Tipo, uma Pera, agora o cara deu... Ok. Mandou um a ele pro cara. chave de perna. Merda, eu não consigo me mover e nem respirar. E o psicopata lá tava babando, agradecendo. Que é isso? O cara quer mesmo dar uma... Que isso? E o outro veterano fala, começou o enforcamento do inferno. Qualquer um que é pego por essa técnica não consegue mexer nem seus braços nem suas pernas.
Você não vai conseguir escapar até perder a consciência. E o que você acha agora, hein? Você acha que eu sou fofinho ainda? Fala que eu sou fofinho. Merda, ele tá num nível completamente diferente. Acho que agora eu realmente vou morrer. Mas alguma coisa acontece que todo mundo fica impressionado. Seria? Até o Ryukjin. E é o nosso prota se levantando mesmo sendo Porra, enforcado. como? Mas eu não posso cair aqui. Ah, você é muito fofinho, não é? E o cara já vai dando a volta pra enforcar ele do outro lado. Gostei de você, você é... Agora é mandar pra costas, fazer um suplex que nem precisa fazer muita coisa, que eu já tá nas minhas costas. Só faz isso, Prota, por amor de Deus. Meu, pra sempre agora. E ele já se joga no chão de novo, enforcando o prota com o braço agora. Oxi, o cara fez o... Não entendi. O recorde do Jin Sang foram 7 segundos. Quanto será que você aguenta? Merda, eu vou desmaiar. Eu não posso. Não quero perder pra babacas assim de novo. Até que o nosso prota para de relutar. Parece que ele finalmente desmaiou. Ah, agora você tá bem fofinho de novo. Ah, esse cara foi tão engraçado. Eu vou levar ele comigo pra brincar Acabou assim? um pouquinho mais. E o pessoal fica aliviado, né? Será que o diretor vai entrar aí pra espancar os caras? É que o cara finalmente parou de resistir. E enquanto ele vai carregando o nosso prota, a gente vê que ele tá assim acordado. Oxi! Fingir de desmaiado. Essa era a técnica que o nosso prota usava sempre antes de ser transferido. O entretenimento das pessoas que bulinavam ele era ver a dor dele. Então se ele desmaiasse, eles paravam. A situação que fez ele sobreviver de Ok, verdade faz sentido. foi a técnica que ele sempre usou de usar Justo. o mindinho dele pra proteger a artéria carótida que fica no pescoço. Ah, para de falar o nome da artéria, pô. Calma. Olha pra mim. Na verdade é HB que o HB tá falando isso. Mas HB, olha pra mim. Tu achas que eu tenho sabedoria pra saber onde é que tá a artéria carótica? Tu acha que eu sei? Eu não sei nada disso, irmão. No máximo eu sei que tem um osso no meu corpo que se chama rádio e tá bom já pra mim. E ele pensa que ele aprendeu esse método quando ele era fraco. E quando o cara repara que ele tá acordado, ele toma um susto e fica meio que sem reação. Então essa porrada Uma pedra? aqui nasceu de toda a dor que eu senti no passado. Esse é o meu milagre. E o nosso prota simplesmente dá a maior pedrada da vida dele no Gênio! Ryukjin, literalmente, com uma pedra. E obviamente Bom. sai sangue pra cacete da cara dele. E o nosso prota sai correndo. Eu consegui, eu derrubei ele. Eu só preciso passar por aquele portão. Mas o cara ainda tava atrás dele. Onde você Vixe. pensa que vai, coisinha fofa? Você precisa brincar comigo ainda. Mas que merda, eu bati com uma pedra na cara dele, ele continua se mexendo. Eu tô O que é realmente bizarro. O cara é forte. Ele ficou muito forte. Ele usou uma pedra pra dar uma na cabeça do cara e tá de boa, tranquilo. tão perto de sair. Chega. porra. Wang Ryukjin da escola Jin Sang. O seu próximo ataque vai ser contra a Six Gates inteira. E a gente repara que o Jiu-Su conseguiu passar pela beirada do portão. É basicamente uma fronteira. Ou seja, ele já tá no território da Six Gates. Então você é o Jang. Ah, é você. Porra, bundinha do cara. Que sorte, eu queria muito te enfrentar. A era da Six Gates acabou. Interessante, Agora luta é a dos era fortes. da Jin Sang. Mas o Jang simplesmente prepara um socão e o cara toma o maior soco da vida dele. Bem É forte no meio mesmo? da cara. Até o Jiu-Su fica com pena do maluco. Ele fica, meu Deus, acho que o Jiu-Su nunca viu uma atrocidade tão grande. Como esperado, o pessoal da Jin Sang Ficou não sem os dentes. evoluiu nem um pouco. Eles só começam a agir na linha quando você espanca eles. E a gente vê o coitado Ryukjin todo ferrado no chão. Todo ferrado. Você passou no estágio, garoto. Agora só falta o último passo. Vai pro terraço da escola amanhã de manhã. E na manhã... Eu queria saber se eu não passasse, o que acontecia? Eu queria entender isso. Se eu ficasse lá a ser espancado eternamente, ficava ali preso. Se na escola pode ficar à noite, imagina num lugar que não é escola. O que vai ficar lá eternamente. No dia seguinte, o Jiu-Su pensa que, na verdade, ele não vai conseguir completar o treinamento dele. E dessa vez ele tava protegendo do Will, você e eu, na arena mais tarde. Porque um aí sim. babaquinha que nem você vai morrer hoje. E é isso dessa obra por hoje, pessoal. Espero que acabou. vocês tenham gostado. Demorou, mas veio, porque a gente tava esperando lançar os capítulos. E Deixa eu ver quanto tempo faz. Faz 7 meses, pô. Traz mais capítulo, Cauã. Por amor de Deus. Cauã não. Cauã já tá aposentado, eu acho. KB, traz mais, por favor. Nós queremos. É isso. Espero que tenhas curtido também. E é isso. Eu não sei porque eu não trouxe outra parte. É isso. Eu não sei nem se eu vi, se não vi. Não lembro. Já faz muito tempo. Se eu vi, não postei. Porque não tava lá no canal. É isso. Tá lá. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.